escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos para a nossa escola dominical virtual. Mesmo à distância, Deus tem nos abençoado com a sua palavra e nós desejamos, que hoje seja mais uma oportunidade em que Deus fale conosco. Antes da gente partir para o texto, teremos a nossa participação especial com uma canção, direto de São Paulo. O Vinícius e a Larissa enviaram esse vídeo. Ouça, seja abençoado com a canção, cante junto e na sequência nós voltamos para desenvolver o estudo de hoje. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Meu prazer é te louvar.
Vamos iniciar o estudo de hoje com uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem oportunizado, Pai, a Tua igreja, ouvir a Tua palavra, estudá-la, compreendê-la, Pai, mesmo nesses tempos em que não temos estado tão próximos por causa dessa pandemia, Pai. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas estão debaixo do Teu poder, Pai, e nós queremos que o Senhor tenha abençoado a Tua igreja com essa situação também, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai, para a Tua palavra. E que, mais uma vez, o Teu texto, a Tua palavra, Pai, na Bíblia, faça a diferença e mude a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 do Evangelho de João. Ele continua nessa mesma sequência, como nós temos falado nas últimas semanas, de uma progressão nesse processo de enfrentamento entre Jesus Cristo e as principais autoridades do povo judeu. Hoje, mais uma vez, nós vamos ver um texto em que isso acontece, ao mesmo tempo em que a popularidade de Jesus entre o povo aumenta, né? Então, nós temos visto essa situação. O texto de hoje, eu vou ler, acompanhe comigo, abra sua Bíblia. Nós vamos iniciar no versículo 53 do capítulo 7 e vamos até o capítulo 8, no versículo 11. Eu vou ler então, acompanhe comigo. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse é um texto de alguma maneira conhecido dos irmãos, provavelmente. O Evangelho de João, a maioria das passagens são bem conhecidas nossas, mas muitas vezes nós entramos em contato com essas passagens sem observar o contexto, né? Então, é isso que nós temos tentado fazer nessas aulas, justamente para que a gente possa entender que esse enfrentamento, essa provocação feita ali no versículo 4 e no versículo 5, né, pelos escribas e pelos fariseus, está no contexto de toda uma intenção deles, né? Havia uma intenção desses líderes de colocar Jesus em uma situação que a gente normalmente chamaria de uma sinuca de bico, né? Uma situação em que ele não pudesse ter opções para responder. Como se fosse um teste para ele, né? Nós vamos entender o porquê isso. Vamos só falar um pouquinho sobre o início ali do texto, né? No versículo 53, está encerrando aquela passagem da qual nós falamos na semana passada, das reações que os guardas tiveram, que os líderes tiveram, né? Os fariseus, e também especificamente a reação que Nicodemos teve diante de Jesus, né? Então, aquela discussão em que a gente percebe essa arrogância dos líderes religiosos,
do povo de Israel, que ao invés de tratar o povo como a sua igreja, entre aspas, né, a sua comunidade sobre a qual eles deveriam pastorear, eles viam o povo com muito desprezo. Isso já é algo, né, que vem inclusive do Antigo Testamento, os profetas já falavam sobre isso, já acusavam os líderes disso, Jesus também faz isso, e fica muito evidente, né, que eles usam o povo, ou pelo menos eles têm a intenção de usar o povo para seus próprios interesses, né? Não nessa perspectiva de serem os pastores desse rebanho, dessas ovelhas, né? E aí acaba essa discussão e cada um vai para sua casa. E ali acabou, era o último dia, né, da festa dos tabernáculos, aquela festa sobre a qual nós estávamos falando na semana passada. Nesse momento, cada um vai para sua casa. Isso significa não só ir para a sua casa em Jerusalém, mas que muitos foram embora de Jerusalém mesmo. Tá? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Nós não sabemos o que Jesus vai fazer no Monte das Oliveiras especificamente. O texto de João não fala. Mas quando a gente olha pelo contexto, muitas vezes Jesus se isola, né? Ele vai para um lugar sozinho, justamente para orar. E normalmente é para se preparar para os próximos passos da sua missão. Então, o que nós vemos, Jesus, todos vão para suas casas como se tivesse acabado simplesmente, mas Jesus tem essa consciência de que a missão dele não acabou, que esse enfrentamento com os líderes religiosos vai continuar, então Jesus vai se preparar, provavelmente ali em oração e tal, mesmo que seja só descansando, né? Mas ele se isola para se preparar. E logo de madrugada, então bem cedo de manhã, ele já está novamente no templo. Isso é bem interessante, né? A festa acabou, mas as pessoas continuam no templo, as pessoas continuam fazendo seus sacrifícios, isso era a rotina do templo em Jerusalém. E logo Jesus já estava ali novamente e todo o povo ia ter com ele. Interessante, né? Apesar desse enfrentamento com as lideranças, que eu falei inicialmente, né? Essa popularidade de Jesus aumentando. E o que a gente sabe, até pelo contexto geral, é que o povo se identifica muito mais com Jesus, né, do que com os líderes religiosos. Agora, não necessariamente isso significa uma fé genuína, verdadeira, né? Pode ser simplesmente um interesse, porque Jesus fala com muita autoridade sobre a palavra, porque Jesus faz milagres e tal. Não significa especificamente conversão, mas o povo ia ali ter com Jesus e Jesus ensinava. Então aparecem essas figuras, né? Os escribas e os fariseus. Nós podemos ter uma interpretação, é possível interpretar assim, de que essas lideranças, por causa dessa popularidade de Jesus, tinham ciúmes também de Jesus, né? Então, quando vem Jesus no templo, cercado de muitas pessoas, mesmo a festa já tendo acabado e as pessoas continuam interessadas, essas lideranças que não tinham esse apelo podem estar enciumadas e tal, e isso fazer parte desse processo de enfrentamento, né? Então, esses dois grupos vão procurar uma forma de desmontar Jesus, né? De desmontar essa condição de Jesus. Rapidamente, né? Só explicando quem são esses dois grupos, os fariseus já apareceram em outros momentos desse evangelho, né? A liderança religiosa, bastante legalista, né? Que leva a lei ali do Antigo Testamento a um limite muito intenso, assim, muito detalhista mesmo. Inclusive, eles tinham outros livros que interpretavam a lei de Moisés, e eram esses outros livros que eles seguiam, que eram muito mais rígidos, inclusive, nos detalhes. E eles não eram sacerdotes, tá? Havia outro grupo que a gente falou nas últimas semanas, que era dos chefes dos sacerdotes. Então, os fariseus não são sacerdotes, eles não trabalham no templo. Tá? Como exemplo, né, nós temos o principal fariseu que nós conhecemos na Bíblia, é Paulo. Tá? É um estudioso, uma liderança estudiosa da lei. E havia esse outro grupo que aparece aqui pela primeira vez, que são os escribas. Os escribas, em qualquer povo da antiguidade, tinha essa função de copiar os textos sagrados, ou os textos legais, os textos do governo, né? Uma categoria que normalmente eram os mais intelectuais mesmo, os alfabetizados desde muito cedo,
né, que tinham essa habilidade, então, consequentemente, eram especialistas também nesses textos que eles traduziam. E no povo de Israel, os escribas eram os especialistas na lei, eles sabiam os detalhes da lei também, assim como os fariseus, por causa dessa proximidade. Então, esses dois grupos trazem uma mulher, nós não sabemos quem é essa mulher, trazem essa mulher sozinha, uma mulher sozinha, até o templo, até onde Jesus estava, coloca ela de pé no meio de todo o povo, e no templo a gente sabe que quem podia entrar na parte principal do templo, ali onde aconteciam os sacrifícios, eram apenas os homens, né? Então essa mulher está numa situação de exposição, de constrangimento mesmo, na frente de todos, na frente de Jesus. E essas pessoas, esses líderes, né, simplesmente apresentam ela de Jesus e fazem uma acusação formal. Porque quando você tem os líderes religiosos num ambiente como o templo, num regime como é o de Israel, né, como era Israel, em que a lei de Deus é a lei civil, é a lei do povo, então esses líderes religiosos têm esse papel de juiz, né? E aí eles colocam diante de Jesus e fazem essa acusação. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eles expõem o pecado dessa mulher. Nós vamos ver daqui a pouco que há alguns problemas nessa acusação, mas a acusação é feita. E logo eles já passam a agir como os promotores do nosso tempo, né? Na lei diz tal coisa, tal coisa, tal coisa, ela deve ser punida dessa forma, dessa forma. Então, eles citam ali o que a lei de Moisés diz, mas eles resumem bastante de forma intencional, né? Vamos olhar lá o que a lei de Moisés fala sobre adultério, né? Sobre um flagrante adultério, um adultério que fica explícito, né? E existem 3 passagens que falam sobre isso no Antigo Testamento, no contexto da lei. Vamos abrir cada uma lá. Êxodo 20, 14 é o primeiro texto. Tá? Vamos abrir ali rapidinho. Êxodo capítulo 20, versículo 14. No contexto dos 10 mandamentos, está lá o mandamento: não adulterarás. Então, a gente já sabe, adulterar é um pecado, infringe a lei de Deus, né? A lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, nós já sabemos que a pena para o adultério, segundo a lei, é a morte. Para o homem e para a mulher, tá? Para ambas as pessoas envolvidas no ato. E no capítulo 22 de Deuteronômio, então o próximo ali, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 22, que é um outro momento ali em que Moisés explica a lei para o povo, né? Então, Deuteronômio 22, versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. Então, se o homem for achado com uma mulher casada, né, homem e mulher serão punidos com a morte. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Mas veja a sequência dessa orientação, tá? Dessa lei. Se houver uma moça virgem, desposada, ou seja, noiva, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, prestem atenção nos detalhes. A moça é virgem e noiva, então está comprometida, mas ainda não está casada. E um homem a achar na cidade, não é em outro lugar, é na cidade, e se deitar com ela.
Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Essa é a única situação desses textos que nós vimos em que a morte seria por apedrejamento. É uma moça virgem, noiva, que foi encontrada por um homem que não era o seu noivo, dentro da cidade. Por que dentro da cidade? Pelo contexto, nós vamos perceber o seguinte: a prerrogativa é de que a mulher foi estuprada. Mas se foi na cidade e ela não gritou, ela não assim, avisou as outras pessoas, né? Se colocou reagindo àquela agressão, então quer dizer que foi consentido. Quer dizer que ela não foi um estupro. Na verdade, foi um adultério. E daí, nesse caso, ela deveria ser apedrejada junto com esse homem que provocou essa situação. Então, essa seria a única situação. Vamos voltar lá para João. Essa lei, lá no Antigo Testamento, às vezes para nós parece muito radical, muito duro e tal, mas nós temos que entender que a lei de Deus, originalmente, prevê a morte para o pecado. Né? E naquela situação específica está muito explícito ali por quê? Para erradicar o mal do meio do povo. Então, a ideia é de que a lei justamente inibisse a situação. É de que não acontecesse. Porque como a pena é muito grave, então isso seria uma forma do povo colocar no seu coração, do povo compreender o quanto o pecado ofende a Deus. Tá? O que nós vamos perceber quando nós voltamos para João é que, na verdade, é o que a gente poderia chamar de uma pegadinha para Jesus. Por quê? A lei, nós sabemos o que diz, Jesus conhecia muito bem a lei, afinal de contas é isso que ele está falando ali no templo, né? Explicando, discutindo as implicações da lei no reino de Deus. Então, é a mesma coisa que ele faz lá nos primeiros capítulos de Mateus, né? No Sermão do Monte, ou em outros momentos, em que ele fala da lei na perspectiva menos legalista que os fariseus e os escribas teriam, mas nessa perspectiva de qual é o objetivo da lei. É nos fazer amar a Deus, é nos fazer entender a grandiosidade de Deus e a grandiosidade do nosso pecado como ofensa a Deus. Então, Jesus conhece. Então, se a resposta normal de Jesus, como um mestre, né, que é como o povo estava tratando ele, como os próprios fariseus e escribas disseram, mestre, esta mulher foi apanhada. Então, se ele é um mestre mesmo, ele vai ter que responder o que a lei diz. Mas ele não pode responder o que a lei diz, por quê? Porque os romanos, quando invadem Israel, proíbem a pena de morte, a menos que eles inflinjam a pena de morte. Por isso que lá na frente, Jesus vai ser julgado pelo governador romano, e não apenas pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote Caifás, por exemplo. Ele precisa ser julgado pelo poder romano, porque não pode haver uma condenação à morte por parte dos povos conquistados, qualquer povo, os judeus ou qualquer outro povo sobre quem os romanos governam. Os únicos que têm o poder da espada, que é como eles chamavam, o poder da pena de morte, eram os próprios romanos. Então, Jesus não poderia mandar matar essa mulher, porque os romanos não permitiam. Ao mesmo tempo, se Jesus dissesse que não pode matar a mulher, ele estaria negando a lei de Deus, que os próprios fariseus e escribas chamam de lei de Moisés, mas para Jesus é ainda mais, porque é a lei que ele é Deus, a lei que ele mesmo criou. Então, seria uma situação complicada, difícil, um desafio para Jesus. Vamos ver o que ele vai responder, e de qualquer maneira, qualquer resposta que ele der, nós teremos elementos para acusá-lo, ou de ser contra Roma, ou de negar a lei de Deus. Tá? Então, essa é a situação que fica. Tá? Não há nenhum questionamento sobre se essa mulher realmente violou a lei de Deus. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é onde está o homem. Porque o adultério não é realizado por uma pessoa sozinha. Né? O adultério, de acordo com a lei lá, é uma mulher e um homem. Uma mulher que tem marido com um homem, e claro que o inverso também poderia ser verdade, né? Um homem que tem esposa com uma outra mulher.
é adultério, né? E aqui a gente só vê uma pessoa, somente a mulher. Por quê? Porque, obviamente, para esses homens, como a gente viu que eles enxergam o povo com esse desprezo, essa mulher não vale nada. Tanto faz se essa mulher for morta. Né? Essa mulher não tem valor algum. Então, a pergunta dos fariseus e dos escribas é: tu, pois, o que dizes? É esse desafio, é essa pegadinha para Jesus. A resposta no versículo 7 é uma resposta que ninguém esperava, ninguém desses líderes esperava. Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. E é uma resposta que com certeza não nega o poder de Roma, nem nega a lei, simplesmente porque Jesus percebe que isso não está em questão. Né? É uma pegadinha. O que está em questão ali? Qual a motivação do coração de vocês? Por que vocês estão me trazendo essa mulher? E quando Jesus fala isso, ele diz, né? Vocês são juízes desqualificados. O processo legal, vamos falar aqui legalmente, né? O processo legal não está sendo realizado. O homem que cometeu o pecado junto com essa mulher não está aqui presente. Eu não sou um juiz dentro do povo, né? Legalmente constituído. Não sou. Então Jesus já coloca esse aspecto. E traz, e deixa evidente uma outra questão também que nós podemos compreender, que tem a ver com o papel de Jesus, né? com a missão de Jesus. Jesus em nenhum momento está dizendo que a lei não vale mais. Pelo contrário, a lei foi instituída pelo próprio Deus, e tudo que Deus institui não acaba. Né? O que Deus institui vale para sempre. Então a lei não está destruída por Jesus. O que está, e ainda não nesse momento, mas o que lá quando Jesus morre e ressuscita, o que vai acontecer é para os que são salvos, para aqueles que reconhecem Jesus, é que o poder da lei não se aplica mais. A morte não se aplica mais. A punição, porque a punição já acontece em Jesus. Mas nesse momento aqui no capítulo 8, isso ainda não aconteceu. Tá? Então Jesus não está falando disso ainda. Mas com certeza ele não veio para negar a lei. A lei existe. A lei foi instituída pelo próprio Deus. Adultério continua sendo pecado. E a única punição prevista pela lei ainda é a punição merecida pelo pecador. Por todo pecador, não apenas pelo adúltero. Né? O salário do pecado é a morte. É a punição ao pecado. Por quê? É um pecado pequeno, é um pecado grande? Não interessa no fim das contas o tamanho do pecado, porque todo pecado é uma ofensa ao Criador do universo, ao Senhor do universo. Então, é um pecado gigante e merece uma punição gigante, porque ele é uma ofensa contra o maior de todos, no fim das contas, né? Contra o dono e justamente quem instituiu as leis. Então, ele poderia dizer, apedrejem, a lei ainda é válida. Tá? Mas ele não diz isso. E é muito interessante que quando ele dá essa resposta, esses homens simplesmente começam a ir embora. Dos mais velhos, né? Tá lá no versículo 9, né? Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, porque afinal de contas todos somos pecadores, todos temos pecado. Esses homens não eram diferentes disso. Foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Então, a lei tem esse papel de nos mostrar o nosso pecado. Eles ali estavam com uma motivação completamente errada, e quando eles acusam aquela mulher, eles não estão olhando para si mesmos. Mas quando Jesus demonstra que eles são esses juízes desqualificados, a própria consciência deles, a própria percepção deles de pecado já os acusa de que eles não têm elementos para aplicar aquela punição, porque eles estavam com essa motivação, né? Errada, fora do lugar. Então os juízes, entre aspas, foram embora. Sendo assim, o diálogo entre Jesus e a mulher é maravilhoso, porque
lá no versículo 10, né? Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ou seja, onde estão os acusadores e onde estão os juízes? Né? Ninguém te condena? Não, Senhor, ninguém me condenou. Né? Foram todos embora. Então Jesus, ele poderia. Jesus é o juiz de verdade. Jesus é quem vai julgar. Mas ele simplesmente diz: eu também não te condeno. Isso não quer dizer que você não fez pecado, que você não cometeu um pecado. Né? Mas ele coloca essa situação de que o processo legal não aconteceu, de que a motivação não estava certa. Eu também não te condeno. Não aconteceu esse processo. Tá? E Jesus conhecia o coração. Olha só. Jesus não é como nós. Eu, se estivesse nessa situação, eu nem saberia se essa mulher realmente estava em pecado. Se essa situação realmente existiu de adultério. Porque, afinal de contas, o homem com quem ela pecou não está ali, os acusadores não estão, não deram outros detalhes. Mas Jesus sabia. Jesus poderia condenar essa mulher plenamente. Ele é Deus. Mas ele não condena. Ele usa de misericórdia. Vai e não peques mais. É misericórdia, e aí Jesus está dizendo quem ele é, que só Deus pode dar. Só Deus pode perdoar o pecado. Ele já fez isso lá em outras situações, a gente já viu nas aulas anteriores, né? Só Jesus pode perdoar o pecado, porque só Deus pode fazer isso. Né? Então, ele usa de uma misericórdia que só Deus pode dar, que é o autor da lei, que é o rei, no fim das contas, é o rei do universo. Mas, ao mesmo tempo, ele demarca que é pecado. Vai e não peques mais. Que é o que ele fala para nós, no fim das contas. Quando eu peco e peço perdão e confesso o meu pecado, crendo no perdão de Deus por causa do sacrifício de Jesus, é isso que ele nos diz. Eu também não te condeno, porque afinal de contas o teu pecado, o meu pecado já foi pago em Jesus, vai e não peques mais. E o meu desafio é esse, vá ir e não pecar mais. Então, Jesus, por causa de ser o verdadeiro juiz, por causa de ser aquele que cumprirá toda a lei e que vai, inclusive, cumprir a punição, ele absolve, vamos dizer assim, essa mulher. Para encerrar, no contexto geral do Evangelho de João, essa passagem curta, é uma constatação da situação espiritual do povo. É um povo que olha para a lei com essa rigidez, né? Diz que tem que acontecer isso, isso e isso, mas que seu coração não está nisso. E é um contraponto, vamos dizer assim, ao posicionamento e à reivindicação de Jesus que vai acontecer no restante do capítulo 8, que nós vamos falar na semana que vem. Jesus é aquele que escreveu e deu a lei a Moisés, então Jesus é a lei, no fim das contas. Mas Jesus também é aquele que coloca a luz sobre a motivação e a intenção dos corações. Por isso, nenhum de nós tem condições de julgar, porque todos nós estamos com a motivação errada. Isso não quer dizer que nós podemos abrir mão do que Deus disse como lei. Só que nós temos que ter humildade, porque nós não temos como cumprir a lei. Então, no restante do capítulo 8, nós vamos continuar vendo esse enfrentamento e o posicionamento de Jesus e como Jesus vai se colocar como aquele que leva a lei a um outro patamar. Que tem a ver, sim, com a transformação do coração, que tem a ver com um relacionamento próximo e especial com Deus, que é proporcionado pela obra que ele está fazendo na Terra nesse momento. Ok? Espero que a palavra de Deus tenha abençoado a vida de todos, que nós possamos durante a semana pensar sobre esse texto, talvez ler novamente, nos colocar na posição dessa mulher pecadora, porque é a nossa situação, e também perceber quantas vezes nós nos colocamos no lugar desses fariseus, desses escribas, dessas lideranças, e que Deus possa mudar o nosso coração, possa tanto nos afastar do pecado, quanto nos afastar dessa arrogância frente aos nossos irmãos, frente às outras pessoas. Amém?
Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por mais esse fim de semana em que nós podemos abrir a Tua Bíblia, a Tua palavra revelada, Pai, para compreendermos um pouco mais sobre a obra de Jesus, sobre o plano maravilhoso do Senhor para as nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, como o Senhor teve misericórdia daquela mulher naquele dia no templo, Pai. Que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, como essa mulher também foi, Pai. Em nome de Jesus. Amém.